Amém. Com seus olhos fechados, com as mãos no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nós dizemos isso, nós acreditamos, meu Deus. Acreditamos no que o Senhor diz, acreditamos na Tua Palavra, acreditamos, meu Deus, em cada promessa que o Senhor nos fez e nos faz. Porque o Senhor não apenas nos fez promessas, coisas, meu Deus, momentos, oportunidades do passado, mas o Senhor nos faz promessas, meu Deus, promessas no presente, promessas no futuro, promessas, meu Deus, para vermos, para vivermos, para estarmos, meu Deus, outras promessas para sairmos de lugares onde entramos, de situações em que entramos e estamos ainda, e que o Senhor, meu Deus, já nos deu prazo, já nos norteou e nos situou, disse, você não vai ficar, você não vai continuar nisso. Eu creio, meu Deus, e cada um, meu Pai, que vem para ouvir, para buscar, para clamar, para pedir, para bater na Tua porta, é porque também, meu Deus, acredita na Tua promessa, acredita naquilo que o Senhor nos fala, acredita, meu Deus, na verdade, e não é uma verdade relativa, não é a minha verdade, é a verdade do Senhor, é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a Tua palavra, a verdade absoluta é o que saiu da boca do Senhor. O pensamento perfeito é o pensamento da mente do Senhor. Por isso que a Tua palavra nos ensina que tenhamos e mantenhamos os nossos pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas dessa terra. Eu peço que essa noite, meu Deus, nada tenha o poder de nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós. E a única coisa que pode criar divisão, barreira entre o Senhor e nós são os nossos pecados. E eu te peço, nos perdoa. Por pensamentos, palavras, tenha sido essas palavras para julgar pessoas, para blasfemar, meu Deus, contra alguém, para reclamar, para despejar, meu Deus, maldições que nós mesmos vamos colher. Tenha sido, meu Deus, praticado pelas nossas mãos, tenha sido o caminho que os nossos pés trilharam. Eu oro e te peço, nos perdoa agora, por todos os pecados, erros, falhas, imprudências, inconsequências, meu Deus, aquilo que já nem cabe mais, porque nós temos a Tua palavra, não cabe mais em nós, meu Deus, inconsequências. Nós sabemos o que fazer e nós também sabemos o que não fazer. Por isso eu peço, tem misericórdia de nós e recebe a nossa oferta, aquilo que viemos aqui hoje, na Tua casa para fazer, para dar, para entregar, meu Deus, para nos derramar. Que o Senhor receba, que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós, que o Senhor nos aprove e que o Senhor nos abençoe. Eu peço, vem ao nosso encontro e que vejamos na nossa vida a Tua glória. Eu entrego o andamento desse culto nas Tuas mãos. Que a palavra, que a revelação, que libertação, que cura, que prosperidade, que salvação dos nossos familiares, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que ninguém seja impedido de receber, mas que cada um, meu Deus, que ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que não apenas escute, que não seja apenas o som da minha voz, mas que se ouça a direção do Espírito Santo. Eu peço que não sejam os ouvidos o que venha receber a Tua palavra, mas que seja o coração de cada um. Vem, meu Deus, ao nosso encontro, porque nós estamos aqui para o Teu, para nos encontrarmos com o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, que
que o Senhor abençoe o nosso culto, que o Senhor receba o nosso culto racional, a nossa oferta diária, e que o Senhor assim, meu Deus, como nós nos aproximamos do Senhor, que o Senhor se aproxime de nós, e que o Senhor, meu Pai, nos abençoe por isso, como está escrito, que aquele que do Senhor se aproxima pelo Senhor é galardoado, é recompensado. E eu recebo e eu tomo posse de bênçãos, de recompensas, do teu cuidado sobre nós, da tua condução sobre esse culto. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: eu recebo e eu possuo a unção de Josué. Diga: unção de força, unção de coragem e unção de conquistas. Amém? Pode sentar, por gentileza. Quem costuma, assistir os cultos, principalmente que eu faço, sabe que eu sempre tenho um cuidado com essa periodicidade da palavra. Você pode desligar para mim, por favor? Eu tenho um cuidado com essa periodicidade da palavra. Eu acredito que os dias, que os tempos não são iguais. O que a gente vê na Bíblia, o que a gente percebe no mundo, não dá para uma pessoa dizer assim: olha, eu moro no mesmo país, vamos pegar um exemplo, como tem muitos, provavelmente seja o da maioria. Tem gente que mora no mesmo país, mesmo estado, mesma cidade, mesma casa, com as mesmas pessoas, há muito tempo. Como eu poderia falar daqueles que trabalham no mesmo lugar, quer dizer, no mesmo endereço, fazendo a mesma coisa, ou vendendo o mesmo produto, ou atendendo o mesmo tipo de pessoas, ou prestando o mesmo tipo de serviço. A situação, a vida não é a mesma. Os tempos mudam. Então, não dá para dizer que, às vezes, uma palavra que eu ouço agora, que eu já ouvi há dias atrás, vamos dizer aí, 20 dias atrás, ela não traz nada novo. Há um ano atrás, há meses atrás, talvez uma palavra que eu ouvi há muito tempo atrás. Então, eu sempre faço eu sempre estou, muito atento às palavras que estão vindo. Então, para mim, o mês, ele começa mesmo na Santa Ceia. Independente do dia que caia do mês, o número do dia que caia do mês, a ceia, para mim ali, Deus está dando uma direção clara, que Ele está trabalhando, que Ele está, é como se Deus estivesse grifando num monte de coisas, porque a palavra de Deus, ela é completa, ela tem bastante material, e como disse lá na frente no Novo Testamento, de tudo que se tem na palavra de Deus, tudo é aproveitável, tudo. Você vai ler lá nos Levíticos, lá algumas coisas que a gente a princípio lê, se você ler correndo só para ler aquele capítulo no dia, você não vai ter nenhum entendimento, vai falar, isso aqui é um costume, era uma regra, e precisa de regra, onde tem muita gente precisa de regra, senão vira bagunça, todo lugar é assim. E no caso dos Levíticos, a gente está falando de uma determinação para milhões de pessoas, que se não fossem aquelas determinações, aqueles milhões de pessoas teriam se matado. E a gente já vê nos Levíticos que elas se matavam. É ou não é verdade? Quando um homem foi lá matar o outro, vai ter que acontecer isso com ele.
que é o que a gente hoje não vê mais, né? Por que muita gente está vivendo a vida que está, praticando as coisas que está? Porque a pessoa ela vê que a regra não se aplica, que a lei não se aplica para uns, se aplica apenas para uns, né? Não para todos. Então, a pessoa, quando via, vai acontecer isso, se eu roubar, se eu furtar, se eu me alimentar de tal coisa, eu vou atrasar a minha vida, porque eu vou ficar para trás, vou ter que ser excluído, vou ser considerado impuro. Então, aquilo foi disciplinando o povo. Então, haviam regras, havia a proteção de Deus, né, o muro de proteção, aquela parede de proteção de Deus que guardava o povo, e nós vemos que por um tempo, nem cobra, nem escorpião, nada que tinha no deserto atingiu o povo, bastava o povo fazer algo que Deus via aquilo como intolerável, aí você ouve a história, uma serpente foi lá e picou, morreram tantos, e aí Deus colocava ali a serpente no poste para o povo olhar, para o povo lembrar, opa, ela sempre esteve aqui, né? Mas era Deus que impedia que ela me picasse. Então, aquilo foi necessário, como é necessário até hoje. Nós convivemos com coisas boas e também com coisas dificílimas. Nós, de tempo em tempo, temos alegrias naturais, alegrias que acontecem em casa, que acontecem no bairro, na cidade, que acontecem no estado, no país, no mundo, mas também temos momentos de nos entristecer e chorar com os que choram. Momentos de tragédia, tragédias familiares, que são mais próximas, mais íntimas, tragédias naturais que afetam todo mundo, mesmo quem diretamente não foi afetado, mas todos acabam sendo afetados indiretamente, porque não dá para você não ver, não se sensibilizar com algumas coisas, né? E até dentro da sua capacidade, da sua possibilidade, faça, né, o que vê a sua mão para fazer, né? Estenda a sua mão, estenda a sua generosidade. Esse é um assunto, inclusive, que o Senhor tem trazido para nós, e alguns já sabem o que fazer. Alguns já sabem como fazer, alguns já sabem para quem fazer, mas às vezes a pergunta é: o que está esperando? Você já sabe o que fazer, para quem fazer e como fazer. O que você está esperando? Que Deus desça, apareça e diga: é para fazer mesmo. Uma das coisas que mostra a maturidade da nossa parte é algumas coisas nós não precisarmos mais ouvirmos 2 vezes de Deus para correspondermos. Isso é sinal, isso é reflexo de maturidade. Não é assim que um adulto trabalha? Não é desse jeito? O adulto não, o adulto consciente, né? Sadio mentalmente, sadio emocional. Um adulto não precisa que alguém fale para ele, fale com ele 2 vezes sobre o mesmo assunto. Não é o ideal, né? Não deve, inclusive, ser o padrão. Então, isso não pode ser em casa, com as tarefas do dia a dia, isso não pode ser no trabalho apenas, isso tem que ser, em primeiro lugar, com Deus. Em primeiro lugar, isso tem que ser com Deus, ou seja, tem coisa aqui que eu participei de um culto, de uma reunião, Deus falou comigo, eu entendi isso, eu já entendi. Então, eu não preciso mais ficar colocando Deus à prova. Senhor, se for mesmo, Senhor, se o Senhor está nisso, Senhor, o sinal do Gideão. Senhor, eu vou colocar ali um novelo, ali no meu telhado, no meu quintal, e se ficar ele molhado e todo o quintal seco, eu sei que é o Senhor. Não bastando, no outro dia, o contrário. Se ficar o novelo seco e o quintal todo molhado, então aí eu sei que é o Senhor. Nós não precisamos disso.
Gideão não tinha a palavra de Deus. Eu e você temos. É ou não é? Você tem a palavra, tem coisa que já está claro, quando você recebeu, você entendeu. E acredite, entendimento da palavra é uma dádiva. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos revelou que a maioria das pessoas escutam, mas não ouvem. A maioria das pessoas, elas veem, quer dizer, elas enxergam com os olhos algumas coisas, por exemplo, leem a Escritura, mas não entendem. Então, não é só quando eu recebo uma bênção, que ela tem valor, que ela me traz dinheiro, que eu percebo o meu corpo já não mais tendo um sintoma, uma doença, uma dor, uma limitação, mas essa é a primeira vitória que alguns têm, quando tem entendimento da palavra. Então aí a palavra, essa semana, no caso esse mês, domingo foi a Santa Ceia, nós tivemos 2 palavras, que aí elas vêm agora, e elas se ligam na palavra de hoje. Aí o que eu estou dizendo, período, esse período que nós estamos, os assuntos, as direções que Deus está nos mostrando, que Ele está chamando a nossa atenção. Eu estou falando disso. Você está atento? Você está percebendo o que eu estou falando? Você está percebendo o assunto que eu estou tratando? E aí, o quanto isso está evoluindo em você? O quanto que isso está realmente tendo retorno, resposta de você? Nós precisamos estar atentos a isso. A gente não pode ter aquela fé, como a gente vê naquele paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando Jesus viu que ele estava naquele estado há 38 anos, ali naquele mesmo lugar, esperando por algo acontecer, esperando por alguém lhe fazer algo. Então assim, alguém vai me fazer o bem, então eu vou ter o bem. Aí alguém me diria, então, mas Jesus veio e fez o bem. Tá bom, você quer esperar 38 anos, eu creio que vai chegar uma hora que Deus vai fazer. Mas a gente vê uma viúva que quando ouviu falar de Jesus não esperou mais, fez o que tinha que fazer e que foi curada. Nós temos também na mesma palavra um Bartimeu que quando ouviu ali, ele nem ouviu, alguém parou para falar para ele, Bartimeu, tem alguém que cura. A Bíblia diz que ele ouviu Jesus ali, o burburinho de que estava tendo aquele movimento. Ele era um mendigo também, além de cego, que estava à beira do caminho, ele vivia à beira do caminho, porque se ele ficasse no caminho ele ia atrapalhar as pessoas. E naquele dia ele saiu da beira do caminho, ele se colocou no caminho, pagando os preços, correndo os riscos. E ele trouxe para si, ele atraiu a atenção de Jesus. Então tem gente que hoje precisa ter essa visão, e Senhor, é isso. Se isso aqui está me amarrando, impedindo, então eu entendo e eu dou, eu faço, eu mudo, eu entrego o que eu tenho que entregar, para também viver o que o Senhor tem para eu viver. Vamos para Isaías 53, 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens
escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então agora vamos voltar para o domingo. 2 palavras. Roboão e Josafá. O que nós lemos aqui tem uma coisa aqui, um assunto que Deus está dizendo. Jesus não tinha imagem. Jesus, aqui está falando de Jesus. Todas as promessas do Velho Testamento se cumprindo numa pessoa, Jesus. A pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O ungido, que é um dos significados de Messias. O ungido. Mas veja que Deus deu a ele autoridade na terra, toda a autoridade na terra. Jesus não usou dos meios para vencer coisas naturais, Jesus usou meios naturais. Fez, cresceu. Jesus, com 3 anos de idade, não estava ali fazendo proezas, contas de matemática, igual aqueles meninos fazem. Não, Jesus estava aprendendo, sendo criado por um homem e uma mulher, que Deus colocou ele naquela família, naquela casa, para que por eles ele fosse educado, para que no meio daquela família ele crescesse. Quer dizer, teve um processo. Quando teve de trabalhar, trabalhava lá com carpintaria, com construção. Quer dizer, ele construiu coisas. A princípio ele auxiliava nas construções, depois ele participou das construções, depois ele fez construções, até chegar ao seu momento ministerial. E então ele começou naquela festa de casamento, as bodas de Caná, quando ali ele fez o primeiro milagre. Veja que ele não foi ali na festa para curar, ele foi como um convidado, ele foi numa situação social. A pessoa ali, a gente não sabe exatamente qual era o parentesco que a mãe dele tinha com os noivos ou com as pessoas, mas a mãe dele tinha algum envolvimento. Tanto que você vê que a mãe estava ali, a mãe estava atenta, a mãe foi avisar que acabou o vinho, a mãe foi até ele, né? Depois a mãe foi até os serviçais, os garçons, faça tudo que ele disser. Ela tinha alguma responsabilidade, tinha alguma ligação com aquelas pessoas. E ali então Jesus usou de uma autoridade sobre pessoas, traz a água, eu preciso disso, e a autoridade espiritual. Ele creu, mandou servir, ali era o melhor vinho, provavelmente não daquela festa, mas o melhor vinho que aquele maître, né, a pessoa que experimentou, já tinha bebido na vida dele, não na festa. E então começa o ministério de Jesus. Passou pelos processos, fez o que tinha que fazer. E aqui a Bíblia está dizendo, ele não tinha nada que o atraísse. Que atraísse a mim e a você, pela beleza. A Bíblia diz em outra tradução, que ele não tinha nem beleza, nem formosura. Ou em outra ainda, nem parecer, não se parecia bonito, não se parecia belo, nem formosura. Então, foi a fé. Quem creu em Jesus, recebeu tudo dele. Recebeu vida. Recebeu mudança de vida. Quem creu, porque Deus não mandou o cara mais bonito do mundo para salvar a humanidade. E vamos entender uma coisa aqui. Deus não mandou porque Ele não quis. Porque quem que forma a nossa beleza? É Deus. Deus não podia ter feito Jesus vir com a beleza de Absalão? Podia ou não podia? Ele é Deus. Jesus não tinha o DNA de José, tinha? Tinha o DNA de José? Tinha o DNA de Maria? De quem que era o DNA de Jesus? De Deus, Espírito Santo. Então Jesus, ele podia ter vindo o homem mais, podia estar escrito assim, ele foi o homem mais belo, a perfeição na aparência que já pisou nessa terra. Então veja, ele não foi.
Quanto a isso, não há dúvida, isso é uma coisa que todo mundo concorda. As religiões, os historiadores, os geólogos, todos, Jesus não tinha beleza. Quando em algum lugar que você vai, que você vê ali o que seria o retrato dele, ele não era bonito. Ele não tinha aparência. Justamente, e eu estou falando justamente de por justiça, Deus não quis que esse fosse o atrativo. Deus não fez uma pessoa visivelmente atraente, porque Ele estaria alimentando algo que não ajuda as pessoas, algo que não beneficia as pessoas de forma permanente, de forma boa. Então aí a gente vai lá para o Roboão e para o Josafá. Nós temos um Roboão que quando ele teve problemas, e ele não teve problemas, né, que é uma coisa que a gente prega de tempo em tempo, isso é uma coisa que para adultos precisa entrar, isso aqui a gente já trabalha nas nossas crianças, e cada pai deve trabalhar isso aqui dentro de casa, cada mãe deve trabalhar isso aqui dentro de casa, sabe, não formar uma pessoa vitimista, uma pessoa que sempre ainda não assume as responsabilidades da vida, dos resultados em que está, sabe, que não está jogando, não está transferindo para os outros a responsabilidade, a culpa. Tem gente que tudo que acontece é, porque não fizeram, porque a injustiça comigo, porque não me deram, porque não me ajudaram, porque me prejudicaram, porque tiraram isso de mim, porque puxaram meu tapete, porque isso, olha, eu costumo dizer, ainda falei hoje cedo, às 7, a pior coisa que eu já vivi na minha vida, o pior momento que eu vivi na minha vida, eu lembro que ainda vinha pessoas, então, isso aqui, que pena, olha, isso aqui, sinto muito, né, olha, que injustiça, que coisa tal. Eu dizia assim, ali para mim, inclusive, foi quando realmente a minha vida passou a mudar e nunca mais parou de mudar, e que ela vai continuar mudando. Uma coisa ali entrou em mim, nunca mais ela mudou. Naquele momento, eu estava assim, todas as áreas da minha vida, elas foram afetadas. Eu vivi naquela época coisas que eu nunca tinha vivido em algumas áreas. Eu nunca, por exemplo, fui uma pessoa doente. Naquela época eu fiquei doente. Assim, eu não fiquei doente de ter, igual agora, né, tem os surtos aí. Covid, dengue e tal. Eu saía de uma enfermidade e eu entrava em outra. É assim, você parava de tomar um negócio e começava a tomar outro. O desespero que me dava é assim, daqui a pouco eu não vou ter saúde, porque eu não sei mais se eu vou ficar doente por causa da doença ou por causa dos remédios, dos efeitos colaterais. E foi aquela sequência, que você vai perdendo assim, a força, né? Porque doença não tem como. Quando você é atacado por uma enfermidade, uma doença, aí você está saindo dela, vem outra, e vem outra depois, e vai vindo outra. Você fica aquele período, né, um período extenso doente. Problema financeiro. A época da minha vida que eu entrei em dívida. Que eu lembro, assim, de eu já ficar pensando, nossa, quando eu receber o dinheiro, meu Deus do céu, não vou ter, não vai sobrar, assim, dinheiro para eu comprar, assim, tomar o café por tantos dias. Vida sentimental destruída. Só que ali uma coisa entrou em mim. Quando vinha alguém, eu conhecia, até muitas vezes por conta da imagem, não, tal, aquilo. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou em mim e falou, eu fiquei quieto, a primeira vez que alguém veio e falou, eu lembro até da pessoa, lembro onde eu estava, o que a pessoa falou, a pessoa inclusive foi correta, a pessoa foi generosa, né, ofereceu ajuda, tal. Mas quando eu ouvi ela falando, nossa, que injustiça, eu fiquei sabendo e tal, isso aqui, coisa tal, eu ouvi, fiquei calado, né, agradeci, na verdade, falei, obrigado, tal, fiquei passivo no que eu ouvi, mas ali eu pensei comigo, depois aquilo ficou
aquilo ficou me incomodando, né? A pessoa, que injustiça, fiquei sabendo, sinto muito, se precisar disso, eu estou aqui, olha, tal. E eu lembro que aquela noite, eu fui dormir e fiquei pensando, isso não está certo. Isso não está certo. Se eu estou nessa situação, se eu cheguei a essa situação, se eu caí, se eu me arrebentei, se eu fui envergonhado, humilhado, arrasado, é porque Deus deixou. Porque Deus tem poder de impedir qualquer coisa. Tem ou não tem? Tudo. Então pensei, se eu ficar nessa... E assim, a coisa mais fácil que tem na vida é jogar a culpa nos outros. É ou não é? Você arruma alguém, você pode jogar a culpa no seu marido, na sua esposa, nos seus pais. Tem gente que tem pai para jogar a culpa da vida. Não porque meu pai, não porque minha mãe, não porque isso. Tem gente que joga a culpa no ex, na ex. E ali era assim, para mim era a oportunidade. Naquele dia, naquela noite, na verdade, eu fiquei pensando, não. Deus podia ter impedido. Deus podia ter me livrado, me guardado, me poupado, me abençoado. Mas Ele não fez isso. E se eu não entender o que eu preciso entender agora, isso aqui não vai mudar. Então, naquele dia eu falei, não, a culpa é minha. E se realmente eu quero sair disso, eu preciso assumir a minha culpa. Então, daquele dia, daquela pessoa para frente, quem vinha e falava, tá uma injustiça, eu falei, não. Eu não dei condições para Deus me honrar. Eu não dei condições para Deus me abençoar. Então, eu falei assim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu mereci isso. Eu tinha que passar por isso. E em algum momento isso ainda vai se revelar bom na minha vida. Por eu ter tido lá na época, isso eu estou falando de 11 anos atrás, essa mentalidade, é que eu posso estar aqui hoje falando disso. Porque senão, isso aqui eu quero dizer para você que ainda vive, mas não me deram, não fizeram, me ajudaram, me prejudicaram, tiraram de mim tal. Tem gente que essa se tornou a frase, a história, o discurso da vida. Ali eu decidi, esse não vai ser o meu discurso. Se tem uma coisa que eu odeio, pouca coisa eu odeio na vida. Mas uma coisa que eu odeio é que alguém tenha pena, que alguém tenha dó de mim. Sabe assim, quando você vê alguém, coitado, tadinho, falou tadinho assim, dá até uma sensação física. Não, o que dó ajuda uma pessoa? O que ajuda? Não, você que está aí, de repente, mas o que dó, pena ajuda uma pessoa? Ajuda? Levanta uma pessoa? Não. E assim, principalmente, nunca na sua vida aceite. Se você ouve essa palavra do seu cônjuge, principalmente do seu cônjuge, não aceita isso para você. Não vai nele ou nela e fala assim, não quero mais que você tenha pena de mim, que isso não funciona. Você não pode aceitar isso na sua vida. Porque de quem a gente tem pena, de quem a gente tem dó, a gente não admira. E uma das bases do casamento é a admiração. A gente fala isso nos casamentos. Você precisa ter respeito, renúncia e a admiração. Você não admira uma pessoa que você tem pena, não admira. Você suporta, você convive pela palavra de Deus. Você está ali, né? Estou aqui, paguei, eu falei, estou aqui, eu aguento, mas você não admira. Então ali, vamos falar, aquela desgraça, eu falei, não, a culpa é minha. Mas é um pensamento que ali também eu estabeleci comigo. Se eu cheguei até esse buraco, se eu tive força para cavar essa profundidade, eu tenho força para sair desse buraco. Eu só não posso fazer uma coisa, desistir. Então é um dia depois do outro.
É um dia depois do outro, com responsabilidade. Não, eu sou responsável, então, Senhor, agora, o que eu errei, eu vou dar agora para o Senhor, o que eu não dei, eu vou entregar, e assim você vai, é um dia depois do outro. Na hora, no momento, é legal, é agradável, é gostoso, ouvir o que você ouve, os julgamentos, as pessoas assim, eu sabia, é assim mesmo, e aí vem, aí quantos que você fala, eu merecia, aí a pessoa fala assim, eu sabia, merecia mesmo, e aí você, puxa vida, né, tem gente que tem que tripudiar de você, mas, quando você faz para Deus, quando você dá a Deus, quem também, se Deus te entrega na mão do teu inimigo, se Deus te entrega para a vergonha, para a humilhação, o mesmo Deus te levanta quando tem que te levantar. O mesmo Deus dá a você coisas que Ele não dá a ninguém perto de você. Deus dá visão, Deus dá discernimento, Deus dá revelação, Deus dá força para suportar. Deus pega coisas assim e tira daquela pessoa que seria mais indicada, Ele pega, tira dela e coloca na tua mão. Mas você precisa ser responsável para isso. Quando eu digo responsável, você tem que se colocar naquela posição. Consciente, não, eu vou dar condições a Deus. Eu posso, Deus pode contar comigo, eu confio em Deus e Deus pode confiar em mim. Senhor, não sou instável mais, sou permanente. Então Deus vai testando, Ele vai colocando aos poucos na tua mão. Opa, correspondeu, dou mais. Opa, correspondeu, dou mais. Opa, está correspondendo, eu dou mais. E assim é que vai acontecendo o crescimento. A Bíblia nos mostra isso. Só que isso não acontece para quem vive de imagem. Porque nós vemos que o princípio de Deus não é a imagem, é a fé. Jesus não tinha nenhum atrativo de beleza, de formosura. E por isso que quem era sincero, eu quero Deus, eu senti, olha, eu fui tocado, eu não sei o que Ele tem, não vejo nada, mas sei que há algo de Deus nele. Esses eram atraídos por Jesus. Porque Jesus também não tinha um discurso que muitas vezes se tem hoje. Sabe, esse discurso do amor, né? Esse discurso que é todo sensível. Não. Quantas vezes que a palavra de Jesus não ficava nem os discípulos? Não teve uma que aqueles 70 que eram chamados discípulos dele, todos eles foram embora? Aí Jesus chegou nos dois, vocês não vão ficar não? Aí Pedro ainda se adiantou e falou assim, para onde iremos nós? Né? Tem até o louvor, para onde iremos nós? Né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quer dizer, Pedro ainda estava dizendo, por essa, Senhor, não, mas pela palavra que só o Senhor tem, eu fico. E ali não teve nada agradável. Então o Roboão, quando o Roboão foi apertado, e ele não foi apertado, ele não perdeu, foi igual ao caso que eu tive, igual ao caso de cada um de nós. Roboão não perdeu batalhas, não perdeu 10 tribos, não perdeu credibilidade, território, não perdeu domínio, não perdeu riquezas, porque houve injustiças com ele. Ele perdeu porque ele não deu o que ele tinha que dar a Deus. Foi ou não foi? Domingo a gente teve mais tempo, gastamos tempo, foi falado do Roboão, filho do Salomão, né, quer dizer, o neto de Davi. Então não foi, olha que injustiça, coitado, como que acontece isso? Ele não fez o que Deus esperava dele. Ele não deu a Deus. Ele teve as oportunidades, ele pôde ser fiel, ele pôde dar ouvidos, não deu. Foi por conselho de jovens, que não tinha nada, não tinha experiência, não tinha vida com Deus. Podia ter chamado o sacerdote, fala comigo, o que Deus tem comigo? O que Deus tem para o povo dele? Qual deve ser o meu próximo passo? Não foi isso que o pai dele fez quando começou o reinado? Eu sou um menino, eu não sei nada, eu sou um garoto, tem uma sombra pesadíssima do meu pai, que foi o melhor rei. Senhor, me dá sabedoria. Ele não podia ter feito isso? Ele tinha histórico, ele tinha exemplo, não. Foi lá conversar com gente que falava o que ele queria ouvir. Gente que estava ligada à imagem,
Com isso ele foi perdendo, perdeu 10 tribos, perdeu prestígio, perdeu domínio, perdeu liderança, perdeu gente, perdeu boa parte do seu exército, perdeu batalhas. Aí olha a preocupação do Roboão. Em vez daquele homem se voltar para Deus com humildade, em vez daquele homem pegar e ter uma atitude, que agora Deus podia olhar para ele, ouvir dele, Deus deu ainda a chance, por misericórdia, ainda havia alguma coisa boa em Judá. Ele gasta a força dele para mostrar. Ele gasta o tempo dele, o tempo dos soldados dele, ele gasta parte dos impostos do povo dele para mostrar. Que aquela história que ele mandou fazer escudos de bronze, polir os escudos para parecerem de ouro. Para que quem olhasse visse, tem escudos de ouro. Eles ainda têm escudos de ouro. Estão por cima. Eu, de uns dias para cá, eu venho ouvindo, e graças a Deus, eu venho vendo pessoas que têm saído dessa condição. Pessoas que estão entendendo o tempo que a palavra está mostrando para todos nós. Pessoas que ainda gastavam o tempo delas, a força delas, o dinheiro delas, e às vezes o dinheiro até que elas nem tinham, para mostrar, para convencerem. E você pode convencer uma pessoa, mas geralmente quando nós estamos tendo êxito em convencer pessoas, nós estamos perdendo com Deus. Se o Roboão tivesse gastado a energia dele, a força dele, o tempo dele, do povo dele, do exército dele, se ele tivesse se voltado para Deus, o resultado dele seria outro. Ele não teria aquela aparência com aqueles homens saindo no momento a parte mais quente do dia, quer dizer, a maior luz, e o povo olhando ali de longe, pensando que era ouro. Talvez até as pessoas podiam ter pensado, olha, não conseguiu manter os escudos do Salomão, mas ele está crescendo com Deus. E quando uma pessoa cresce com Deus, ninguém vai poder esconder o que Deus vai fazer na vida dela. Já o Josafá, quando foi atacado por 3 reis, veja a atitude completamente diferente que ele teve. Ele não se preocupou em volume, ele não se preocupou em convencer nem o povo dele. Não, faz lá uma barricada em tal lugar, vamos levantar ali um monumento, vamos fazer de uma forma aqui que vai dar uma impressão. Nada disso. Ele convocou todo o povo dele, mandou todo mundo ir na frente do templo, e foi aquela frase épica que a gente sempre repete lá em dezembro. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu e o meu povo não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam. Pensa bem. Você está ali com o teu rei. A gente espera, pelo menos a lógica é essa. Meu rei me chamou, me convocou todo mundo. Você espera que ele já vai ter um plano. É ou não é? Me chamou, me convocou, está todo mundo aqui, agora ele vai se pronunciar. Você espera que ele vai falar, gente, vamos fazer isso. Gente, está tudo sob controle. É ou não é? Tem gente que quando abre a boca fala assim, está tudo sob controle, te dá uma paz. É ou não é? Eu não sei exatamente o que ele vai fazer, mas ele disse, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem autonomia, ele tem controle aí das coisas. Se ele está dizendo que está tudo sob controle, eu vou confiar. O Josafá, ele vem e fala assim, numa oração, com todo mundo ouvindo. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Ele se preocupou com a imagem dele? Ele quis convencer o próprio povo dele. A preocupação dele foi causar uma impressão para impressionar os inimigos? Não. Por isso que ele venceu a batalha. Porque imagem não pesou.
Porque ele foi simples, ele foi humilde, porque ele fez o que ele tinha de fazer. Ele deu passos de fé, ele não deu mais passos como alguns, passos de arrogância, passos de prepotência, passos ainda dependentes de imagem, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, como que estão me vendo agora, o que estão comentando de mim, por que isso? Por que aquilo? Não. Quantos que ainda têm áreas da vida, e tem gente que todas as áreas da vida estão travadas, porque a força que a pessoa gasta mais é com a imagem, é para convencer, ela está passando por cima do maior princípio pelo qual o Senhor mandou Jesus, não é para alguém ver, é por fé. Quantos que ainda estão se arrastando, pagando preços de todas as maneiras, para que alguém lhes veja bem, para que alguém tenha uma boa impressão sobre ela, sobre a pessoa. E Deus? Não, Deus fica em segundo lugar. Não, Deus, quando eu precisar, eu oro. A bispa vai levantar algum jejum, e eu vou no jejum, aí Deus vai me dar vitória, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. A nossa vida é construída dia a dia. Tem gente que está na igreja, está ouvindo a palavra, mas ainda não tirou, não removeu algumas coisas que Deus já falou, remove, porque isso aí não me agrada. Mas como que a pessoa remove algumas coisas que ainda mantém a imagem dela por cima? Como é que ela manda tirar aqueles escudos lá, que ainda dão a ela uma boa imagem, uma boa aparência, e aí todo mundo vai ficar sabendo que ela não tem mais os escudos de ouro? Não gasta força para convencer pessoas. Gaste a sua força, o seu tempo, gaste as suas energias para agradar a Deus, para crer. Não fica atrás só daquilo que é bonito, daquilo que é aparentemente. Porque é igual rede social. Você vê essa ilusão, né? Eu vejo ainda, não tenho rede social, né? Agora à tarde alguém estava me mostrando uns vídeos, tal, e por acaso, né, na vida real, a vida real existe um abismo entre a vida real e a rede social, mas é um abismo tão grande, que em alguns casos não tem ponte, né? Hoje lá no aeroporto, quando o pessoal foi viajar, propositalmente, eu só posso acreditar, tinha uma senhora lá, perdida, né, e a gente levando o pessoal de um terminal para o outro, andando, de repente a senhora, eu tenho que ir para tal lugar, tal, eu falei, olha senhora, a gente está aqui conduzindo um povo que vai fazer o mesmo voo, né, que fazia a conexão para o mesmo voo, tal, se a senhora quiser seguir esse pessoal, a senhora vai até o check-in exato que a senhora precisa. Tem certeza? Eu falei, tenho, pode seguir aí, que eu estou atrás aqui, para garantir que eles cheguem lá, tal. Aí, ela me fez uma pergunta assim, eu falei, senhora é gaúcha? Pelo sotaque não dá para negar, né? Sim, falei, de onde? Ela falou assim, de Porto Alegre, tal. Eu falei, então a senhora viu? Ela falou, estava lá, tal. Aí a pessoa começa a falar. Então, assim, o que tem de gente, está fazendo, está ajudando, tem. Mas, infelizmente, isso é uma cultura nossa. Você pode dizer assim, minha não, é uma cultura nossa, país, região, né? Caráter das pessoas que nos cercam, e às vezes até nossa, aqui, de gente se aproveitar de cada coisa, para aí se promover. Eu particularmente, à tarde aí foram me mostrar alguns vídeos, que eu não estava por dentro, não estava sabendo de tudo, né, tal, e aí foram me mostrar, isso aqui, vê isso aqui, isso aqui, tal. Tem coisa que assim, como eu não estou, para mim não é uma coisa latente, que eu estou vendo, que estou assistindo toda hora, então é fácil de dizer, tem coisa que é fácil de dizer, isso aqui não é real.
Não é a imagem, mas sabe, tem coisa que eu não consigo, não cabe, não entra, minha cabeça é pequena para algumas coisas. Eu não consigo, por exemplo, pensar que qualquer pessoa, vou ser insensível, eu não consigo pensar numa cena, não vou colocar minha família, mulher e filha, vou excluir elas, eu não consigo pensar numa cena aqui. Digamos que aqui acontecesse uma coisa com qualquer pessoa aqui, dessas que estão aqui agora. Ainda que não fosse aqui, que eu estivesse num lugar, que, por exemplo, igual hoje lá, não estou no meu lugar, estou no aeroporto, estou ajudando, estou apoiando, e acontece uma tragédia. Acontece uma situação surreal, desesperadora, nova para mim, novidade, é uma coisa assim, meu Deus, não sei, nunca vivi, me pegou de surpresa, tem gente aqui, criança, velhinho, eu não consigo me imaginar, sabe, e mostrando e vendo aquilo tal, e não dá, não tem como, não é a prioridade, não é a coisa secundária sequer, não é. Faz, e ajuda, aí vem a cobrança, aí cobra aí cobra a igreja, o que estão fazendo. Quando me perguntaram, eu estava voltando ainda, falaram assim, alguém perguntou o que a igreja está fazendo. Eu falei, igreja, instituição, não sei. Eu falei assim, eu já fiz um Pix, eu tenho comprovante. Então, eu não cobrei ninguém, não falei, vai lá, faz isso, faz aquilo outro, tal. Mas eu fiz, eu tenho comprovante. Será que quem está perguntando tem um também? E Pix tem mínimo, gente? Quem já fez um Pix aqui? Quem já fez? Levanta a mão. Tem valor mínimo? Alguém sabe se tem valor mínimo? Não, né? Quer dizer, se eu quiser fazer um Pix de R$1, eu posso fazer. Posso ou não posso? Tem gente que para cobrar é uma maravilha. Mas não vai ter um Pix de R$1. R$1 não é 1.000 não, tá? Não é 100. Tem gente que fala que é uma maravilha. Mas agora, não é daqui, que Pix também tem isso, né? É instantâneo, né? Então tem que marcar horário. Tem gente que você pegar 8h30 do dia de hoje, e fala, e mostra, e vai para a rede social, né? Inclusive está ali, tem que estar pagando o plano, né? O celular, os dados. Mas não fez nada. Não fez. Então adianta. Não, mas a minha posição é fazer o que está ao meu alcance. Eu não tenho como ir lá no Rio Grande do Sul. Eu não tenho como pegar agora e tirar uma estrutura aqui. Aqui, semanalmente, a gente está ajudando pessoas, em São Paulo, em Osasco, em Guarulhos, em Santo André, cidades aí, de várias maneiras, hospitais, que tem gente morrendo também, gente doente, em casas, famílias, gente que está sendo ajudada de várias formas. E, no Rio Grande do Sul não pude ir, não dá para eu ir. Não adianta, vamos, não. Mas o que eu posso fazer, eu fiz. Se Deus tocar de novo, vou fazer de novo. Mas não vou também pegar agora, usar, você tem que fazer, não vou dizer para você, você tem que fazer, não. Então aí é onde eu questiono. O estilo de vida, não do ímpio, não do mundo, o que o mundo está fazendo é problema do mundo, que o mundo se exploda. O mundo está todos os dias decidindo, eu quero o inferno. Eu não estou nem aí com a salvação da minha alma, eu estou me perdendo mesmo, e a Bíblia diz que o sujo suje-se mais ainda, então é bíblico, e eu tenho que respeitar a Bíblia. Que o ímpio se torne ainda mais ímpio. Você quer ser ímpio? Eu não tenho nada a ver com isso. É igual alguém que esses dias, não, mas porque tem que fazer. Opa, eu falei, eu preguei, eu não consigo converter uma pessoa. Ninguém tem poder de converter uma pessoa. A gente prega, a gente fala, a gente mostra o caminho, a gente ora pela pessoa.
Mas eu não consigo colocar dentro da mente da pessoa o caminho certo. Eu posso mostrar para ela, ó, tem isso aqui, tem consequências esse caminho e tem consequências esse caminho. Então essa é a nossa função. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas não é ir de converter toda criatura. Está entendendo? Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Mas aí a imagem, eu tenho que mostrar. Alguém ainda que mandou uma situação, eu falei para uma pessoa, pergunta, eu falei, só pede o comprovante. Que se me desafiar, eu mando o meu, mas eu vou querer ver o da pessoa. Não respondeu. Quer dizer, faça e seja e tal, e eu. É fácil cobrar. É fácil chegar e dizer o que as pessoas têm de fazer. É fácil taxar pessoas. É fácil você dizer que uma pessoa não foi boa o bastante, mas você nunca pisou, nunca calçou o calçado dela, trilhou o caminho dela, não fez o que ela fez. Jesus disse, vinde após mim. Me toma como exemplo. Quantas pessoas que ainda não estão atrás de Jesus? Quantas pessoas que ainda estão mais preocupadas com a imagem, como há muito tempo se preocupam, do que com as coisas realmente importantes? Quanta gente que eu conheço aqui na igreja, vergonhosamente, que se você olhar para a rede social da pessoa, é uma perfeição. Mas a gente que ouve a verdade sabe que não tem nada a ver. É casamento, que ali a foto é a cor de rosa, mas a cor de casa é cinza. Tem gente que assim, as fotos, as expressões da pessoa é até do conselho financeiro, mas deve até assim no bar da esquina. Mas a imagem, ou seja, não precisa que eu seja, basta que eu convença que eu seja. Quantas pessoas que falam cada frase, que se você for viver das frases daquela pessoa, você está feito. Mas às vezes são frases que ela sequer tem a fé de declarar repetidamente, ela até digita. Fica bonito na foto, mas ela não tem, eu estou falando literalmente, que essa é uma palavra que eu tenho trabalhado inclusive com a minha família, lá no meu núcleo, tem coisa que a gente vai falar agora todo dia, porque isso faz parte da palavra profética. Tem gente que reclama todo dia, tem gente que fala mal de casa, mal do carro, mal do trabalho, mal do governo, mal da vida, mal da saúde, mal do corpo, mal da família, todo dia. E nunca declara bênçãos, nunca declara igual Jabez, Senhor, me livra de males e de dores, me livra de males e de dores. Todo mundo está sujeito às mesmas coisas, mas tem gente que crê. Eu, a primeira vez, por exemplo, que a bispa viajou, eu sabia o desafio que eu tinha. Eu falo do desafio contínuo, todo dia, culto. O que para mim, por um lado, é uma alegria, um prazer, tem um desafio. Eu tenho que estar... O que eu preciso para fazer um culto? Eu preciso estar, sim, do jeito que eu estou aqui agora. O que eu preciso? O que eu estou aqui agora? Vamos ver. De pé. É ou não é? Era assim, cada dia era um, eu escutava. A pastora vinha falar de um obreiro, de um interno, pastor tal, fulano está mal, fulano está doente, fulano está com dengue, fulano está com isso, fulano está com aquilo. Cada dia, uma pessoa traz a outra para a igreja. A mesma coisa agora. Qual a oração que eu faço? A de Jabez, Senhor, me livra de males e de dores. Senhor, me livra de males e de dores. Que controle eu tenho sobre isso? Olha como Deus falou com o povo de Israel, e por causa de vós eu repreenderei, eu sempre uso esse exemplo, e por causa de vós eu repreenderei, o que ele disse? O que ele disse que repreenderá o Senhor? Gente, esse versículo aqui esse aqui é da escolinha, hein? Não é nem da igreja. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, que no caso eram insetos, é ou não é? A gente não consegue vencer a luta contra um mosquito.
É assim ou não é? Quem aqui já pegou dengue esse ano? Esse ano, quem já pegou? Levanta a mão. Olha a quantidade de pessoas. E você sabe outros que não levantaram a mão? Por que não levantaram a mão? Porque não estão aqui. Eu sei, a quantidade de pessoas que eu orei esses dias. Os que não levantaram a mão, que já pegaram, não estão aqui hoje. Estão lá na transmissão agora. Talvez estão fazendo assim, né? Estou aqui, ó. Quer dizer, quem tem esse controle? Você consegue dizer assim, não, eu não vou pegar. Não, eu não vou pegar. Consegue? Alguém pode afirmar isso assim? Eu não. Não, eu não tenho essa prepotência. Eu não vou pegar. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me livra de males e de dores. Eu tenho um desafio. O meu desafio é estar bem. O meu desafio é estar de pé. Com tudo que eu estou vendo, esses dias eu ainda falei assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não... Você vai falar, você falou isso? Eu falo isso, e eu acredito no poder que isso tem sobre a minha vida. Esses dias minha mulher falou um negócio lá de uma tarefa de casa. Eu falei assim, terminou a nossa leitura, eu falei, essa semana você vai fazer isso, e você vai ter graça, você vai ter favor, e vai ficar desse jeito. Ela disse, amém. Eu falei, amém mesmo. Mas peraí, você acha que isso não deu poder a ela? Claro que dá. O que não dá poder é dizer, não, essa semana eu não vou conseguir. Essa semana tem tudo isso. Agora vai ser assim. Tem gente que até hoje não está praticando essa ordem simples que faz tanta diferença. Que Deus deu ao Josué, não para de declarar, declara, Josué. Você vai meditar, medita onde? Só que isso não aparece. Isso não adianta você digitar lá na rede social, você tem que crer e falar, você tem que crer e meditar, parar um tempo, ler a Bíblia, pegar lá e comer daquilo, Senhor, eu quero. É com o Senhor o meu negócio, é com o Senhor o meu relacionamento, é com o Senhor a minha intimidade, é isso que eu quero construir. Só que isso não gera o joinha, isso não gera uma imagem para você. E Deus está derrubando a imagem de algumas pessoas para salvar elas. Deus está derrubando. Como já derrubou a minha. Me jogou no pó. Tum! Seja humilhado. Eu agradeço a Deus por ter vivido e passado por isso. Se eu não tivesse vivido isso, eu não sei o que eu estaria, onde eu estaria, como seria minha vida. Se eu estaria vivo sequer. Mas ali... teve aquele momento que eu precisei virar aquela chave e dizer assim, Senhor, eu vou cooperar com o Senhor. Eu vou assumir a minha parte do negócio. Eu vou dar a minha contribuição nesse relacionamento. Eu vou entrar. Eu vou permitir que o Espírito me conduza. Então aí é onde tem momentos que você tem que decidir, isso aqui vai parecer bem para todo mundo. Isso aqui ninguém vai saber nunca, isso aqui ninguém vai ver nunca, mas é o que o Senhor quer de mim. E eu vou dar o que o Senhor quer de mim. Isso aqui eu nem tenho como falar. Eu costumo dizer que os meus maiores testemunhos eu não posso sequer contar. Porque tem coisa que não... tem gente que não entenderia, tem gente que não saberia, tem coisa que talvez até seria complicado, contraditório. Aí que eu vivi. Isso mudou coisas na minha mente, no meu coração, na minha vida. Então, basta eu ter vivido. E se eu não tivesse vivido, provavelmente não estaria aqui agora. Não estaria aqui exatamente. Quantas coisas que eu nunca vou poder me vangloriar, e glória a Deus por isso. Quantas coisas pelas quais eu nunca serei admirado por isso. Mas é aquele passo que você dá, depois do outro, que não te dá fama, não te dá glória, mas glorifica o nome do Senhor. Tem gente que se ele não tiver nenhuma glória, ele não quer, ele não pega, ele solta, ele não continua. Por isso que a vida da pessoa não tem glória. E as glórias que a pessoa tem são todas glórias passageiras.
São glórias que têm preço, glórias precificadas. É a glória, é o meu carro, é tal coisa que viram em mim. A Bíblia diz que a glória que a gente tem que buscar é aquela que não pode ser precificada. É aquela que não tem preço. É aquela que muitas vezes nem dá para você dizer. Não dá para você falar, porque não vai ter um aplauso sequer. Mas é aquela que Deus colocou na sua vida, que com entendimento você deu o passo de fé, você agradou a Deus, você mortificou sua carne, Deus se agradou de você e você se vê a cada dia mais dentro da promessa dEle, vivendo segundo o Espírito dEle, dando condições a Ele e vivendo a vida que Ele chamou você para viver. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos do seu coração. Com quem Deus tem falado tanto sobre esses polimentos, contrariando o envio do próprio Senhor Jesus? Quantos que ainda não entenderam o chamado que Deus tem consigo, que ainda estão gastando o que tem, ainda tem, a credibilidade que tem, o tempo que tem, a energia que tem, o dinheiro que tem, para polir os escudos de bronze. Quantos Roboãos ainda nós temos aqui? Enquanto Deus tem esperado Josafás, aquele que nos preocupou, o que vão pensar de mim, o que não, eu preciso de Deus agora. Para tudo, agora não é hora da gente comer, vamos jejuar. Não, mas e se alguém não interessa? Eu vou a Deus, eu vou buscar Deus, eu não sei o que fazer mesmo. E eu quero todo mundo comigo em oração, em clamor, em jejum. Não importa agora se vão saber que eu não estou preparado para essa guerra, se eu não tenho exército suficiente, eu quero Deus. Chega um ponto na vida que você precisa ter essa atitude, essa postura. Eu quero Deus. E o que eu tenho que fazer para trazer Deus para mim? Para caminhar com Deus. Não é só para ter o favor de Deus, para uma coisa física, para um momento, para enfrentar um desafio. Não, é querer Deus, é estar junto com Ele. É ter a paz que só Ele pode te proporcionar. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. E a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo a dar. Não se perturbe o vosso coração. Nem tenham medo. Pega o Espírito para a sua vida. Esse mês de maio Deus tem falado, Ele está trabalhando para pessoas vencerem, terem vitórias espirituais. E quando você tem vitória espiritual, ninguém pode dimensionar até onde essas vitórias vão atingir áreas da sua vida. Ninguém pode dimensionar. Eu tenho ouvido pessoas falando, e nem de domingo, da semana passada já. Olha, isso aqui estava me atrapalhando, eu tirei isso aqui da minha vida. Foi incrível como uma decisão já trouxe isso aqui para mim. Olha, eu comecei a ver o que eu não via, já tomei essa decisão, isso aqui já mudou. Olha, eu paguei o preço, estou pagando o preço, é libertador. Eu estava dependendo da imagem disso aqui agora, estou pagando o preço, mas estou livre, estou leve, estou em paz, e vou pagar esse preço até o final. Quantas pessoas estão soltando aquelas cargas e estão percebendo como é bom você ouvir uma pessoa dizer: eu estou percebendo o Espírito Santo agora falar comigo. O Espírito Santo fala comigo.
Eu já acreditei em alguns tempos que não, hoje eu vejo, hoje eu percebo. Às vezes eu estou ali num momento de correria, eu percebo quando tem um toque suave, não segue, não continua. Não avança nisso aqui não, porque eu não estou, daqui para frente eu não estou mais. E a pessoa ter a coragem, a fé, para dizer para todo mundo, não, ó, gente, eu não continuo nisso aqui. Não, mas você, não, para mim não. Não, mas você vai parar, sim, vou parar, não é meu, não é para mim, isso aqui não é comigo. Você vai perder, vou, se é uma perda para vocês, eu vou perder. Eu quero estar bem com Deus. Eu vou dar a Deus condições dele me honrar. Esse tem que ser o seu pensamento. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Quantos que mesmo dentro da igreja, no templo e num culto, as pessoas estão ali, não, porque eu preciso disso, não, porque amanhã é dia daquilo, porque eu preciso fazer, eu preciso comprar, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, e a palavra está sendo pregada e às vezes você não está nem recebendo a palavra. São aqueles que o Senhor diz, os cheios de si mesmos. Quer dizer, não entra nada de Deus aí. Pede para Deus agora, Senhor, eu quero revelação. Eu sou uma pessoa que eu já me perdi, eu trabalho mais pela imagem do que por qualquer outra coisa. E se você trabalha por imagem, a primeira pessoa que está do lado de fora da sua vida, não é por acaso que a igreja mais ornamentada, mais rica, era aquela que nas cartas do Apocalipse o Senhor falou que Jesus estava do lado de fora. Quem ainda tem vivido à base de imagem, são aqueles que podem estar invocando o nome de Jesus, usando o nome de Jesus, e se estão aqui, estão ouvindo bastante o nome de Jesus, mas Jesus está do lado de fora da vida deles. Você pode ter a camiseta, você pode postar frases maravilhosas, você pode até ser aquela pessoa que fala, olha, Jesus, Jesus é isso, Jesus está comigo, ó, Jesus, né? Mas ele está do lado de fora da sua vida, e não é um julgamento, é uma constatação. Porque o próprio Deus já fez com que Jesus viesse sem nenhum atrativo, ele não era atraente a nível de beleza, de formosura. Ele não era atraente. Porque não era por isso que Deus queria que ninguém se atraísse por ele. Você pode cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ser uma pessoa bela, cuidar da sua aparência, mas não viva da aparência, não viva da imagem. O do convencer pessoas e causar a melhor impressão nas pessoas. Seja alguém. Seja a pessoa com o caráter que Deus tem te dado condições de ser. E ninguém vai poder colocar você uma lâmpada acesa debaixo da cama ou debaixo da mesa. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, o Senhor tem falado e mais uma vez está falando conosco. O Senhor quer, meu Pai, que nós olhemos para o Senhor. O Senhor quer que nós, meu Deus, entendamos o que o Senhor está trabalhando conosco. De termos, meu Deus, uma vida, de termos um olhar, de termos, meu Deus, uma atitude. E a atitude que o Senhor espera de nós é a atitude sincera. É que seja a mesma atitude nossa, a atitude de Cristo, como o Senhor disse. Que seja a atitude de vocês como a de Cristo, que não se valeu, que não usurpou da sua glória, mas assumiu a condição de servo. Quantos servos que o Senhor tem buscado e não tem encontrado? Quantos que o Senhor tem dado meios, o Senhor tem dado condições, o Senhor tem dado chances,
mas que não têm aproveitado, que não têm pego situações que já vivem, já estão vivendo, e começar dali. Não, chega de mentir, chega de viver para convencer. Eu vou ter a atitude que Deus espera de mim agora. Eu vou dar um passo de fé. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está me aplaudindo, mas é o que Deus espera de mim. Então eis-me aqui, Senhor, eu faço, eu falo, eu oro, eu declaro sem ninguém ouvir, porque o Senhor ouve. Eu dou ao Senhor o que o Senhor espera de mim, porque eu quero construir uma vida com o Senhor. Eu quero, meu Deus, crescer com o Senhor. Meu Deus, eu peço, coloque esse temor em cada um, para que ninguém aqui, meu Deus, a começar por mim, queira crescer em qualquer coisa, sem o Senhor estar junto. Porque quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos com o Senhor, nada se compara a isso. Eu poderia citar tantos exemplos. Ninguém aqui que fizesse tanta musculação, pegasse tanto peso, teria a força do Sansão. Ninguém que estudasse nas melhores escolas, faculdades, que se sentasse para aprender com os mais intelectuais, teria a sabedoria de Salomão. Mas eles, guiados pelo teu Espírito, fizeram a diferença no seu tempo. Como também quando não contaram com o Senhor, estavam sem o Senhor, foram um fracasso, foram uma vergonha. E assim é conosco também. Quando nós contamos com o Senhor, quando nós contamos para o Senhor, quantos que não oram até hoje porque não acreditam que o Senhor está ouvindo? Que até oram quando há um incentivo na igreja, quando há alguém dizendo palavras, mas não tem um tempo para orarem, para buscarem, para falarem, para declararem, como o Senhor mandou Josué declarar sobre ele, sobre o povo de Israel, sobre a casa dele, sobre a terra que ele estava prestes a pisar. O Senhor disse: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei. Senhor, que o teu Espírito Santo aqui faça essa obra, porque como ainda no culto eu disse, eu não posso fazer essa obra. As minhas palavras chegam até os ouvidos, mas as tuas, meu Deus, elas chegam até o coração. E eu oro para que chegue até o coração essa palavra, para que aqueles que o Senhor quer, meu Pai, derrubar o orgulho, derrubar, meu Deus, a arrogância, derrubar a prepotência, derrubar a dependência da imagem, que agora, meu Deus, se permitam ser quebrados, quebrantados, e que agora, meu Pai, se apresentem com um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer uma obra, meu Deus, nesse coração, fazer uma obra, meu Deus, nesse caráter, para que haja uma vida, um relacionamento com o Senhor, para que haja uma construção com o Senhor. Então, meu Deus, e então, Senhor, essa pessoa venha ter e desfrutar de uma vida com o Senhor, de uma vida plena, de uma vida, meu Deus, onde há sabedoria com abundância. Eu não quero, Senhor, e não aceito alguns lampejos de sabedoria, alguns lampejos de discernimento, alguns lampejos de bênção, de vitória, mas eu quero, meu Deus, a abundância que o Senhor tem, quando o Senhor disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, em cada aspecto da vida. O Espírito Santo, a paz que vem do Senhor, a sabedoria, o discernimento, a resiliência, o poder para resistir contra todo o mal, como o Senhor disse: resistam contra o diabo, ele fugirá de vocês. Quantos que o diabo tem investido contra, meu Deus, e tem sucumbido, e eu não aceito isso, meu Deus, na vida do teu povo. Levanta aqui, Senhor, um povo forte, um povo, meu Deus, existente espiritualmente. Levanta, Senhor, eu peço em nome de Jesus, porque as pessoas, meu Pai, que vivem pela imagem não conseguem resistir ao diabo.
É o diabo que resiste a elas, derruba elas, envergonha elas, humilha elas, e esse é o estilo de vida delas, de humilhação em humilhação, de vergonha em vergonha, de queda em queda. E uma coisa, meu Deus, é viver uma vergonha, outra coisa é ter uma vida envergonhada. Quantos que têm vivido uma vergonha, eu declaro que seja a última, por essa pessoa, meu Deus, a beber desse Espírito, se levantar nele, e não mais se levantar na própria força do braço, mas se levantar na dependência do Senhor, de ter, meu Deus, a humildade de Josafá, de se desprover, meu Deus, de tudo aquilo que ainda lhe preocupa, aquilo que ainda pesa. Quem olha, quem vê, o que pensa, como fala, e que importe o Senhor, como importou para aquele rei de Judá. Ele não esteve, meu Deus, preocupado com a fama, ele não quis saber o que iam dizer dele, se ele não sabia o que fazer, porque ele não sabia mesmo, mas ele se voltou para o Senhor, ele também não ficou ali, meu Deus, naquela condição vulnerável ali, ficou passivo, não, ele se levantou e se voltou para o Senhor, e o Senhor se voltou para ele. Que o Senhor venha se voltar agora, meu Deus, para cada um, meu Deus, que se volta para o Senhor. O Senhor tem chamado, aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Senhor, que aqueles que se aproximam do Senhor, que aqueles que têm se aproximado do Senhor, que aqueles que têm se voltado para o Senhor, que o Senhor se volte para eles, que o Senhor se revele a eles, e que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida deles. É o que eu oro, meu Pai, pedindo pelo teu povo. Eu declaro esse povo forte, eu declaro aqui um povo se levantando, como o Senhor mandou com que Balaão fizesse o oráculo sobre o povo que estava ali, meu Deus, pensando e querendo, pagando, meu Deus, para amaldiçoar Israel. Esse povo se levanta como leão, esse povo se levanta como leoa que não descansa enquanto não derruba a última gota do sangue dos seus inimigos. Nos levanta, Senhor. Não há resistência como a que vem do Senhor, não há visão como a que vem do Senhor, não há, meu Pai, sabedoria como a que vem do Senhor, e eu oro para que seja do Senhor, meu Pai, as nossas características, por dependermos do Senhor, por estarmos no Senhor, por buscarmos o Senhor, por termos fome e sede do Senhor. Nós estamos com o Senhor, meu Deus, esteja conosco, nos abençoa e nos sustenta. Eu declaro que cada um seja sustentado, que seja levantado e que seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.